reavivamento tem que ter poder, milagres, manifestações sobrenaturais do poder de Deus, certo? Nem sempre. Reavivamento tem a ver com vidas transformadas, a começar pela minha, pela sua. Como diz em 1 João, aquele que diz, eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Para saber se o poder que está sendo manifestado é verdadeiro, é preciso colocá-lo à prova, colocá-lo na mira da verdade, que é a Bíblia. Está no ar o Código Aberto. Ladies and gentlemen, está no ar o Código Aberto para você na sua TV Novo Tempo. Se você está assistindo a gente no celular, eu não sei onde você está vendo a gente, de repente no computador, em casa, na televisão mesmo, não é verdade? Estamos no ar para você mais um programa dessa temporada sobre reavivamento e reforma. E aí você pensa, qual é o nosso tema do programa de hoje? Procura no nosso guia de estudos, que a gente sempre usa como referência, e o nosso título de hoje é Discernimento, a salvaguarda do reavivamento. Ou seja, a gente vai ver no nosso programa de hoje como discernir, como ver exatamente quando um reavivamento é verdadeiro e quando um reavivamento falso. É verdade, pode ter um reavivamento que não é reavivamento. Enfim, a gente vai falar sobre esse tema hoje aqui, mas não somos só eu e você, logicamente. Nós temos aqui a Liga da Esperança, que hoje começa com ela, que tem 1,50 m quando está de salto, Etienne. Oi. Não é 1,50 m quando está de salto, né, Etienne? Não, 1,53 m quando eu tô de salto. De salto, mas sem salto é quanto, Etienne? 1,50. 1,50, muito bem, muito bem. Ao lado da Etienne está ela, que tem 1,80 m, de muita simpatia espírito santense, Flávia Mendes. Oi, gente. Acertei tua altura? 1,76. 1,76, olha, errei por 4 centímetros, quase. E ele, que tem 2,15 m, de muita força e empolgação, Meu Deus. Luca Mendes. Golias, né? Quase um Golias. Pois é, não, é 1,94, mas assim, já tô ficando corcunda porque vai ficando velho, a gente vai diminuindo, mas tá quase lá. 1,94 então, Lucas Mendes, ó, falei dá errado, 10 Luca centímetros. Mendes, muito bem. Ao lado do Luca, com seu 1,94 m, está ele de 1,85 m, da mais pura mistura baiana e sul-mato-grossense, Pastor Binho Oliveira. E aí, gente, você mediu a gente que horas? Eu olhei vocês, agora, sentados, inclusive. Não, brincadeira. Você tem 1 metro e quanto, Binho? 1,83. Olha, por 3 centímetros. Será que eu acerto do GG no final? Vamos lá, ele que tem 1,75 m, de muita inteligência e rapadura, Javeson Ludogério. Eu tô em cheio, Leite. Agora eu quero ver você acertar o peso agora. Ah, não, é melhor não te delatar, GG. Mas é 1,75 mesmo? Exatamente. Yes, acertei um pelo menos. Muito bem, você que está aí em casa, é o momento da gente começar o Código Aberto, uma maneira descontraída. Agora é hora de você interagir com a gente também, por meio do Twitter, @CódigoAbertoNT, ou então por meio do Facebook, Código Aberto. Fala com a gente, manda o seu abraço. E por falar em abraço, eu tenho 2 abraços aqui para mandar. O primeiro é para o Pedro Felipe, de Vila Nova Cachoeirinha, um bairro de São Paulo. Um abraço para você, Pedro. E para o meu primo, Julinho, Júlio Paes, de Itapetininga. Um abraço para você, Julinho. E também para outras pessoas de Itapetininga, que é onde eu nasci. Alguém quer mandar abraço? GG, Flávia primeiro. Eu quero sim, eu quero mandar um super beijo para minha irmã, que faz aniversário dia 17. E, querida irmã, amo você, um feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. Muito bem. GG, quer mandar abraço? Queria mandar um abraço pra minha mãe, que está fazendo aniversário nessa semana. Um beijo, mãe. Tô com saudades. Olha só, todo mundo tá fazendo aniversário essa semana. Você em casa também tá fazendo aniversário essa semana? Feliz aniversário pra você, viu? Eu queria mandar um abraço também para mais 2 pessoas. O Thiago Domingues, o Gregão de Itapetininga, interior de São Paulo. E também para a Olivia Sabes e pro irmão dela, que ela não disse o nome, mas então é o irmão da Olivia Sabes, que é de Maragogipe, na Bahia. Mais algum último abraço, Etienne? Quero mandar um abraço para minha avó, que mora em Nova Fátima, Dona Vivi. E quero mandar um abraço para todos vocês aí que tem canal aberto, a TV Novo Tempo, nessa cidade. Que Deus abençoe todos vocês, para toda a minha família. E também para o pessoal do Rio Grande do Sul, que eu estou com saudade de visitá-los. É o estado que eu mais cantei. Quero muito visitar vocês novamente, tá bom? Um abraço, um beijo para vocês. Muito bem, então isso mostra que o Rio Grande do Sul gosta da Etienne mais do que os outros estados todos, né, Etienne?
Ah, não sei, ela não vai se comprometer. Mas enfim, é verdade que a Etienne viaja muito, todos os estados gostam dela. Mas enfim, agora a gente vai daqui para as ruas, não do Rio Grande do Sul, viu, Etienne? Para as ruas de São Paulo, para perguntar o seguinte, que tem a ver com o nosso tema de hoje. Como é que você faz para saber se alguém está falando a verdade ou a mentira para você? Como é que você descobre isso? Vamos descobrir isso nas ruas agora. Como é que você faz para saber se uma pessoa está falando a verdade ou se ela está mentindo para você? Em relação à Bíblia ou no geral? No geral. Ah, sei lá, você olha no rosto, você vê se ela olha pro lado, algo do tipo, se ela se concentra, se ela fica sorrindo muito. Entendi. Eu não posso sorrir muito pra você aqui agora, senão você vai achar que eu tô mentindo pra você, é isso? Pode ser, pode ser. Agora, aí, você realmente acha que é eficaz assim ou você acha que às vezes pode levar um tempo pra saber se uma pessoa tá falando a verdade ou mentira? Ah, eu acho que leva um tempo, porque tem coisas que você tem que acreditar, porque tem coisas que você acha que é mentira, mas é verdade. Tem coisas que você acha que é verdade e é mentira. Geralmente você sabe se é verdade ou mentira conhecendo a pessoa, vendo ali seus trejeitos, algo do tipo. Mas conhecer a história principalmente pode provar que ela é verdadeira ou falsa. Bom, isso é difícil porque tem pessoas que falam verdade sendo mentira e tem pessoas que falam mentira sendo verdade. Como não dá pra saber. Às vezes o tempo mostra pra gente que é verdade e que é mentira. Por exemplo, no seu trabalho, você trabalha com o quê? Eu sou estagiário num escritório de advocacia. Você trabalha com advocacia. Como é que você sabe se o cara tá falando a verdade ou não quando o cara chega no teu escritório? Acho da maneira que a pessoa se expressa, né? Com a eloquência dela, com a postura da pessoa. Acho que tudo influencia. O olhar da pessoa pra você, tudo isso vai influenciar na mensagem que ela tá transmitindo. Segurança que ela fala, olhar, tudo mais. E o tempo vai dizer se é verdade ou mentira, é mais ou menos isso. Com certeza. A Cara. mentira tem perna curta, né? Uma hora cai, a casa cai. A Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito do Senhor ele nos conduz à verdade, né? Então, aquele que lê a palavra, aquele que medita na palavra de Deus, realmente ele sabe o que aquele homem está pregando, está no contexto da palavra de Deus ou não. Se está fora, eu estou fora daquilo também. Mas no dia a dia você também usa a Bíblia como um critério para saber se a pessoa está falando a verdade ou mentira para você? Bom, se a pessoa chegar com alguma fábula que esteja fora do contexto da palavra de Deus, eu não acredito. Se estiver dentro do contexto da palavra do Senhor. Mesmo no trabalho, na tua casa, no dia a dia, a Bíblia é a tua regra, assim, para isso? Sim, assim, como nós vemos que qualquer aparelho eletrônico ele tem um manual para se funcionar, né? Para você conseguir utilizar ele perfeito, você precisa ler o manual. Assim é a nossa vida, né? Para com Deus, nós precisamos conhecer Deus através da palavra. É o nosso manual do dia a dia, né? Para que nós venhamos ter uma vida bem melhor, abençoada por Deus. Como que eu faço? Bem, depende, né? Se o que ela falou aconteceu, é verdade. Através de provas, né? Entendi. Então, pelo que a pessoa falou, você tem que esperar um pouco para ver no futuro se o que ela tá falando meio que se cumpriu ou não, é isso? Isso, às vezes sim. Agora, e na hora que a pessoa tá falando para você, tem alguma forma de ver naquele momento se ela tá mentindo ou falando a verdade ou é mais complicado? Aí já é mais complicado, né? É mais complicado. Pelo olhar da pessoa. Pelo olhar da pessoa? É mesmo? Eu tô falando verdade ou mentira agora com você? Contar a verdade. Tá certo. Que tipo de situação você consegue perceber no olhar da pessoa se ela tá falando mentira ou verdade? Você conseguiria lembrar de alguma situação assim? Porque tem muitas pessoas que falam mentira e já não conhecem olhar no seu olhar, na bolinha do seu olho, né? Sempre olha para um lado, olha para o outro. Olha pro chão. A pessoa tá falando verdade, olha a olho. Conversa olhando nos olhos. Nos olhos? Por que você conversa olhando nos olhos? Os olhos querem dizer muita coisa assim, se a pessoa tá falando verdade ou mentindo? É, tipo, olho não mente, não adianta. A pessoa não consegue esconder. Se ela desviar muito, se não tiver vergonha de te olhar muito no rosto, talvez não esteja dizendo a verdade. Eu tô falando a verdade pra você agora aqui? Tá. Dá pra acreditar em mim? Acreditar, dá sim. Acho que expressões faciais, o jeito que ela fala, o tom que ela fala, alguma coisa assim. Você costuma acreditar nas pessoas ou você é mais desconfiado? Eu sou desconfiado. Tá desconfiado de mim agora ou não? Tô. Muito bem. E aqui vocês têm alguma técnica para saber se alguém tá falando a verdade ou a mentira para vocês?
Tem alguma técnica? A Flávia falou um negócio aqui na hora do intervalo, achei muito engraçado. Como é que foi, Flávia? Eu falei, põe uma arma na cabeça da pessoa. Acho que é o único jeito, porque não tem como Mas saber. aí é bruto Lucas, demais, você né? me ama? Me ama, Lucas? Muito bem. Não, mas isso aí é... Você ia falar alguma coisa, Jenny? Eu acho que o olhar da pessoa diz muito. Os olhos dizem muita coisa. Muito bem. Como é que você faz para saber se alguém está falando a verdade ou a mentira aí em casa? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje no Código Aberto, mas agora a gente vai para o nosso código do dia, que eu sei que você está esperando. Está na sua tela o nosso código de hoje e diz o seguinte: tá certo ou tá errado? Fico desse ou daquele lado? Como eu faço para descobrir? Só tem um lugar aonde eu posso ir. É nessa palavra que eu posso discernir. Proparoxítona e com 6 letras no total, eu sempre devo ser a resposta final. Proparoxítona, olha só, ressuscitei as aulas de língua portuguesa agora aqui. Você era muito bom nisso. Alguém lembra o que é uma proparoxítona, para dar uma dica aqui para o nosso telespectador? Tá meio na dúvida, não lembra, Jameson? Todas as palavras com acento no São as palavras que têm acento na antepenúltima Exato, é por sílaba. aí, é. Exatamente. Então tem a última, que são oxítonas, a penúltimas, as paroxítonas e as antepenúltimas, proparoxítonas. Então Fala, essa é a minha professor. dica já para você. E se você acertar o nosso código de hoje, temos aqui os nossos 2 prêmios, o livro A Paixão de Cristo, da escritora Ellen White, e também o CD do cantor Clayton Frack, que no final do programa de hoje do Código Aberto canta aqui na tela da sua TV Novo Tempo. A gente faz um rápido intervalo e volta já. De volta ao seu Código Aberto. Agora, se você achou que foi muito rápido o seu código do dia no bloco anterior, eu vou falar mais uma vez pra você, hein? O nosso código do dia, mais uma vez aparece na sua tela, é o seguinte: tá certo ou tá errado? Fico desse ou daquele lado? Como eu faço para descobrir? Só tem um lugar aonde eu posso ir. É nessa palavra que eu posso discernir. Proparoxítona e com 6 letras no total, eu sempre devo ser a resposta final. Provavelmente a gente vai falar algumas vezes essa palavra no nosso programa de hoje, que tem como título Discernimento, a salvaguarda do reavivamento. E para começar, eu quero pensar com vocês o seguinte: o que tem a ver discernimento com reavivamento, além da rima, obviamente? Eu ouvi um pastor americano esses dias no YouTube aí, e ele estava abrindo o coração. Hoje ele é bem velhinho, né? Na verdade, ele morreu em 2011. Mas esse pastor é um pastor fantástico. Ele é um pastor pentecostal e americano, né? Como eu já falei. E ele estava numa igreja e falou assim: olha, eu estou triste. Ele estava até sentado porque ele já estava muito fraquinho. E ele falou assim: olha, eu já sou pastor há mais de 60 anos. Eu tenho viajado o mundo todo. E eu tenho que ser sincero para vocês, eu já vi a minha igreja falando em línguas, eu já vi minha igreja, eu gosto muito desse pastor porque ele até assim, ele é contra essa coisa de teologia da prosperidade, teologia como é que fala? Tem várias. E ele era contra, ele era mais naquela coisa de evangelismo mesmo, e ele viajava o mundo fazendo evangelismo. E ele sincero, ele falou assim: olha, eu não vejo a minha igreja crescendo. Eu olho para os adolescentes, para os jovens, para as pessoas, eu vejo eles morrendo, saindo da igreja. Eu vejo as pessoas que falam em línguas saindo da igreja. E eu falo, mas como que nós que temos o Espírito, o batismo do Espírito Santo, esse reavivamento que a Bíblia fala, como que nós estamos tão fracos? Todo mundo saindo da igreja, e ele abrindo o coração e entendendo. Não vejo mudanças na igreja, como a Bíblia falou que ia ter. Aí eu pergunto, será que esse é o real reavivamento? Será que é esse? O falar em línguas, o se emocionar, o ter aquela êxtase de espírito, será que é isso? E eu fiquei pensando, olha como é que esse pastor, e é engraçado, sabe o que ele fez, engraçado não, interessante, que no final ele falou assim: olha, você sabe o que eu estou fazendo nesses últimos 5 anos? Eu desisti da igreja, agora eu estou retirado, no meio eu tenho um sítio, comprei um sítio, porque Deus falou para mim, comece a estudar de novo a Bíblia. Olha que interessante, ele abrindo o coração, e eu não sei se ele descobriu no final,
Mas eu tenho certeza que Deus estava tocando no coração daquele pastor, porque eu já vi mensagens daquele pastor muito fortes. E eu sei que Deus estava direcionando aquele pastor para o acerto, para o que é certo. Agora, sobre discernimento, então, eu fico pensando que é o seguinte, quando a gente fala de reavivamento, muita gente acha que então a gente está falando de muitos milagres, muito poder, uma emoção, e eu não sei, será que é isso mesmo? Ou será que não é só isso? Eu quero ir com você diretamente para a Bíblia, para a Palavra de Deus, para saber o que Deus tem para falar para a gente sobre isso, sobre o que é reavivamento de verdade. Abre a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, 1 João 2, 3 a 6. 1 João 2, 3 a 6. Quem encontrar pode ler. GG? 1 João 2, 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, o nele aí, no caso, é Jesus, é Deus, é disso que a gente está falando. Então, a Bíblia está sendo bem clara aí. Se alguém diz que está em Deus e que é de Deus, mas não guarda os seus mandamentos, que eu acredito que a gente está falando da Bíblia como um todo e dos mandamentos de Deus, dos 10 mandamentos, parece que tem alguma coisa que não está muito certa aí. E aí eu pergunto para vocês, jogo para vocês, podem comentar esse verso e o que eu vou perguntar para vocês, que é o seguinte, então é possível que o diabo, o inimigo de Deus, crie um falso movimento religioso e deixe a impressão de que aconteceu um reavivamento verdadeiro? Jesus nos advertiu que isso iria acontecer nos últimos tempos. Queriam surgir falsos cristos, falsos profetas, realizando milagres, curas, maravilhas. E aí você pega uma pessoa dessa que talvez tenha um grande público e está ali mostrando poder e coloca ela para fazer um milagre para uma pessoa só. Ou então sem a mídia. Ela faz isso mesmo, exaltando o nome de Deus. Como é a vida dessa pessoa? Ela obedece a palavra? A Bíblia diz, pelos vossos frutos vos conhecereis. A minha versão desse versículo, o versículo 6, fala assim, qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. Ou seja, Cristo fez muitas curas, muitos milagres, alimentou multidões, curou cegos e tal. Mas como ele vivia? De acordo com a vontade do seu Pai. Então não adianta todo mundo chorar, pular, sapatear. E a vida depois da igreja, fora dali? Por que eu tenho que discernir o que é certo e o que é errado? Porque senão eu vou viver uma falsidade. E eu estou indo contra aquilo que Jesus ensinou. Flávia, falou alguma coisa? É interessante porque eu vejo essas pessoas que estão seguindo, muitas vezes sinceras, essas denominações, porque elas buscam, às vezes, uma resposta rápida. Elas querem um sentimento rápido, elas querem sentir a presença de Deus, elas estão desesperadas. E, às vezes, ali, elas falam, não, aqui Deus está presente, porque eu estou sentindo algo fora do normal, eu estou sentindo Deus. Então, eu acho que cria-se esse mito assim, sobre sentir Deus, a gente precisa sentir a emoção. E não é por aí, né? É o que a gente tem discutido até agora, os passos, aos poucos. Deus está ali o tempo inteiro ao seu lado, você não precisa estar sentindo aquilo. Na verdade, às vezes ele parece até que está longe, né? No pior momento é ali que ele está ao seu lado. Então é muito mais simples do que você possa imaginar. O nosso guia de estudos, inclusive, fala disso que você estava falando. Eu achei muito interessante essa citação que fala assim, ó. Toda verdadeira espiritualidade está focalizada em conhecer a Deus e cumprir sua vontade. Qualquer suposto reavivamento que focalize a experiência, como você falou, emoção e etc., em lugar do compromisso de obedecer à palavra de Deus, erra completamente o alvo. Mas aí você está em casa e aí fica pensando assim, peraí, mas eu quero acertar o alvo, eu quero ser reavivado, mas pelo que eu estou percebendo, se não é só emoção, etc. Como é que eu faço, então, para diferenciar? Eu quero saber como é que faz para saber o que é certo e o que é errado. Sabe quem tem a resposta para você? Jesus. É verdade. Jesus tem a resposta para você. Abre a sua Bíblia aí em Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Quem encontrar aqui pode ler. Se você está procurando em casa na sua Bíblia, não sei se você usa iPhone, iPad, algum smartphone que tem Android, agora é a hora. Mateus 7, 21 a 23. Pastor Binho. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que dia que é esse que está falando aí? Naquele dia, fala alguma coisa assim nesse verso? Que dia é esse, pastor Binho? A volta do Senhor Jesus, né? Quando ele vai voltar Juízo, em glória. dia do juízo. Então, peraí, deixa eu entender. Então, aí está falando que no dia que Cristo voltar, de acordo com a Bíblia, ele vai levar para o céu e vai viver eternamente aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Mas nesse dia, entre aqueles que não vão para o céu, que vão morrer, aí está dizendo que vai ter gente que expeliu demônios, que fez coisas para Deus. Como assim? Por que isso? Pastor Binho, tem alguma ideia? Você ia falar alguma coisa, Flávio, Etienne? Uma coisa que a gente tem que saber é que Deus sonda o coração. Só lembrando de Davi, que é o personagem predileto da Etienne, Davi era um homem que fez algumas coisas erradas, mas a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Os motivos que a gente faz as coisas. A análise daqui é que Deus está olhando por que a gente faz as coisas. Se eu faço as coisas por barganha, por troca, se eu faço as coisas para ganhar privilégios, se eu não faço as coisas por intimidade, por relacionamento, para mim estar junto com Deus. Eu faço porque eu amo, eu faço porque é necessário. Milagre não ocorre para a satisfação do homem, somente. Milagre acontece para correção, satisfação, mostra que Deus está do seu lado e para que o homem entenda que tem um caminho melhor e salvação. Então a gente não pode achar que milagre sem conta. Não, tem objetivos para isso. Gigi ia falar alguma coisa? Quando você perguntou como que a gente conhece se a pessoa está falando a verdade ou não, a tática para mim é simples. Primeiro você tem que conhecer sobre aquele assunto para saber se você está sendo enganado ou não. Sabe? Então, tipo assim, quando a pessoa te fala uma coisa e você não sabe, a primeira coisa que você tem que fazer é filtrar. É saber, pesquisar. Aquilo ali que ele falou, está certo ou não? Então, nesse caso, o nosso filtro para coisas espirituais seria o quê? A Bíblia? A Bíblia, exatamente, porque a Bíblia, se não está na Bíblia e você escutou em alguma igreja ou algum pastor falando, mas não está na Bíblia, desconfie. Etienne e depois Luca. Leite, pegando um pouquinho o gancho do que o pastor Binho falou a respeito do porquê que os milagres são realizados, né? Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, o que foi que ele falou? Não, Lázaro está dormindo. Para quê depois? Eu vou acordá-lo. Para quê? Para que se manifeste a glória de Deus. O milagre realmente não é para mim. É para manifestar... É para mostrar que eu sou poderoso, né? Que eu tenho poder, comprar almofada, não sei das quantas e tal. É a glória do Senhor, não é para mim, não é para o meu benefício. Pedro, quando chegou para aquele homem na porta do templo e falou assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Pedro tinha o quê? O que ele tinha? Ele tinha poder do Espírito Santo. Ele tinha a presença de Jesus na vida dele. Por isso ele tinha autoridade para fazer milagres. Às vezes eu fico assim, imaginando como jovem, né? E falo, será que eu vou estar viva no tempo que a escritora Ellen White fala que vai chegar o tempo de muitas maravilhas entre nós antes da volta de Jesus? A Bíblia fala isso, né? Jesus exatamente. E vocês farão coisas maiores do que estas. E eu fico pensando, o que precisa para que essas coisas sejam feitas através de nós? Será que não está faltando a busca quem movimenta o milagre? Quem faz as coisas acontecerem? É Etienne? É o pastor Binho? É o sacerdote? Quem que faz? É o Espírito de Deus, para a honra e glória de Deus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho? Eu tenho o quê? Eu tenho a presença de Deus em mim. Eu te dou. Levanta-te e anda. Entende? Então, assim, está faltando... As pessoas falam assim, mas na igreja adventista não tem milagre, não tem o que. Talvez, realmente, nós estamos precisando buscar um pouquinho mais o Espírito Santo. Mas tem milagre, sim. Milagre da vida transformada. Esse, para mim, é um milagre que existe. Não é um milagre de curar uma pessoa que está cega. É um milagre de ter vida transformada. Esse é o milagre do reavivamento que Deus quer fazer em nós. E Luca? Eu não nasci num lar adventista, como eu já falei várias vezes aqui.
Eu passei por várias denominações cristãs, muitas delas pentecostais. Inclusive, quando eu tinha 12 anos, eu cheguei a ser batizado em línguas, né? E algo assim que eu desejava muito. Eu cheguei para o pastor e eu falei, pastor, imagina um moleque, uma criança de 12 anos, vendo todo mundo falando daquele jeito lá, assim, sem eu entender muito bem. Eu cheguei, pastor, eu queria tanto falar igual esses caras aqui, será que tem como o senhor me ajudar a fazer também? Ele falou, é mesmo, o senhor quer? Você quer? Eu quero. Aí ele colocou a mão na minha cabeça e falou, então fala em línguas. Começou a falar, fala em línguas. E naquela intensidade emocional, você começa realmente a falar uma coisa que você não sabe o que está falando. E aí eu falei, nossa, mas será que isso vem de Deus? Mas como é que funciona isso? E o meu pai na época que estava lá, ele ficou até meio assim, encafifado com isso. Ele falou, espera um pouquinho, o que você sente quando você está falando? Ele queria, porque ele também queria. O que você sente? Aí eu falei, não sei, é uma coisa assim, uma intensidade emocional muito grande, e você começa a falar. E a grande verdade é o seguinte, que eu saía de lá da mesma forma que eu entrava naquelas igrejas. E quando meu pai foi batizado na igreja adventista, eu comecei a perseguir o meu pai. E eu tinha uns 15, 16 anos. Eu persegui o meu pai porque eu defendia a igreja pentecostal onde eu ia. Eu falei, pai, por que você vai entrar na igreja adventista? Por que você vai se juntar a essas pessoas, esses loucos que guardam o sábado? Por quê? Olha só, não tem nada aí, o povo não fala em línguas, o povo não é alegre, o povo... Olha que loucura. Não tem o Espírito Santo aí, como eu sempre tive, certo? E aí, com o estudo bíblico, você vê que a palavra de Deus, ela nos ajuda a discernir tudo isso. E com o estudo da Bíblia, eu vi esse versículo que é fantástico, fantástico. Está em 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 14, diz o seguinte, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, o diabo, Satanás, ele é tão inteligente que ele se utiliza das igrejas e das ferramentas da igreja para não somente pegar as pessoas que estão na ignorância, sem ter a profundidade na palavra de Deus, como enganar ao ponto de fazê-las permanecerem na igreja. Como? Fazendo supostos milagres, fazendo supostos batismos do Espírito Santo, fazendo supostos demônios saírem das pessoas. Meu amigo, talvez até alguma vez ou outra isso possa acontecer de verdade, porque Deus vê a sinceridade do coração de alguém. Mas olha, na grande maioria das vezes, muito cuidado para você não ser enganado pelo seu pastor, porque muitas vezes nós estamos deixando de estudar a palavra de Deus, que é o nosso guia de segurança em direção a Deus e à verdade. Só abrindo um parênteses nessa parte de dom de línguas, o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro dom de línguas é que o dom de línguas, assim como todos os outros dons, sei lá, o dom de cantar que a Etienne tem, ou o dom de pregar como o pastor Binho tem, enfim, entre outros dons que existem, dom da estudo bíblico, o dom de línguas é um desses. Ou seja, é alguém que tem a capacidade de falar inglês, francês, espanhol, sei lá, árabe, com muita facilidade. Tem gente que aprende isso com muita facilidade e isso é usado para levar a mensagem de Deus adiante. Eu tive uma experiência bem interessante no ano passado, quando eu estive estudando fora um pouquinho. Você estava onde? Eu estava na Inglaterra. E eu não estou dizendo que eu tenho dom de língua, eu não tenho esse dom ainda, estou me aprimorando. Mas eu cantei no festival de música que todo mundo que cantou em inglês. E só eu cantei em português. Uhum. Mas foi impressionante que, mesmo tendo cantado em português, as pessoas falando inglês comigo, o que essa letra diz? Eu senti o poder de Deus através da letra dessa música. O dom de língua não é assim. Você precisa edificar a igreja. A igreja precisa sentir e ser motivada a se transformar através de uma mensagem, sentir poder através de uma mensagem. E Paulo diz que o dom de língua serve para quê? Para a edificação da igreja. Se ninguém entende, se não está acontecendo nenhuma mudança, não adianta nada você falar em grego, alemão, espanhol, inglês. Precisa ter interpretação. Agora, dentro disso que você está falando, tem gente que está em casa, está meio encafifado agora, está pensando o seguinte, eu gostei de encafifado, eu peguei do Luke, ele que usou essa expressão aí, né, encafifado. Isso é nova, né? Tem gente que está meio encafifado em casa, está pensando assim, não, mas peraí, vocês estão falando tudo isso aí, mas uma igreja reavivada mesmo tem que ter poder, tem que ter milagre, tem que ter manifestação de dons. Tanto é que Jesus tinha muitos e fazia muitos milagres. Jesus, ele
curava coxos, curava o cego. Ou seja, milagres faz parte de um reavivamento. Jesus fazia isso. Como é que vocês estão falando que isso não é importante num reavivamento? E a pessoa em casa pode estar confusa. E agora eu vou buscar uma ajuda aqui. E eu vou colocar uma pessoa na mira da verdade mais uma vez no Código Aberto. A gente vai falar diretamente com o professor Leandro Quadros, que vai ajudar a gente mais uma vez. Leandro, eu vou colocar você na mira da verdade mais uma vez, viu? Daqui a pouquinho o Tito vai falar assim, para eu ir no lugar dele lá, mas ele não vai deixar não. Eu vou ficar aqui no Código Aberto, o Tito fica lá na mira, tá tudo certinho, viu, Tito? Um abraço para você. Professor Leandro Quadros, a pergunta é o seguinte: se milagres não são sinal de reavivamento, por que Jesus fez tantos então? Que bom estar novamente com vocês, queridos amigos do Código Aberto. Sobre esta pergunta, na verdade, os milagres são sim sinais de Deus. O que nós devemos analisar é, os milagres são os únicos sinais de Deus? Aí a coisa muda. Mas que os milagres são sim sinais de Deus, nós encontramos aqui em Marcos 16, 17 e 18. Jesus disse assim: estes sinais acompanharão os que crerem não é? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Então, os milagres são sinais de Deus. Agora, a pergunta que devemos fazer é, os milagres são os únicos sinais de Deus? Não, pelo seguinte: Deus faz milagres, os milagres comprovam a atuação divina, só que Deus sempre faz milagres num contexto de verdade. Por exemplo, você lê ali em João 17, 17, que Cristo diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O milagre não é simplesmente para Deus demonstrar que Ele pode fazer alguma coisa, mas o milagre ele tem um propósito salvífico de conduzir o indivíduo a se firmar na verdade. Então, por exemplo, em João 5,14, quando Cristo curou uma pessoa, Ele falou assim: filho, vai, não peques mais para que não te aconteça algo pior. Ou seja, o milagre foi com base na verdade e o milagre proporcionou uma reeducação do estilo de vida do indivíduo. Este milagre reaproximou o indivíduo de Deus e da sua verdade. Agora, os milagres que os falsos profetas fazem são falsificações dos milagres de Deus e não são firmados na verdade. Por exemplo, você lê Êxodo capítulo 7 e capítulo 8. Tudo que Moisés fazia pelo poder de Deus, o diabo falsificava. Então você vê, por exemplo, eu vou ler um verso apenas para vocês verem como essa questão é uma questão séria. Êxodo capítulo 7. Vamos ler aqui o versículo 11 em diante. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes. Veja que coisa forte isso. Moisés havia feito uma manifestação grande do poder de Deus, feito com que um cajado se transformasse numa serpente, e os magos e feiticeiros do Egito fizeram a mesma coisa, falsificaram algo que Deus fez. Então você percebe na Bíblia que tanto Deus quanto o diabo têm poder sobrenatural. Agora a pergunta que nós devemos nos fazer para nós mesmos é: este milagre que foi feito, ele está baseado na verdade? Ele não contradisse a Bíblia? Este milagre teve um propósito salvífico? Reeducou o estilo de vida do indivíduo? Não é? Então nós devemos fazer essa diferença. Os falsos profetas vão fazer sinais para enganar até os próprios escolhidos, né? Como bem menciona na Bíblia, como vocês estão comentando também. Entretanto, o verdadeiro milagre, ele é sempre baseado na verdade. Tanto que você lê ali também em Mateus 7, 21 a 23, que é bom até ler do 21 até o 24, né? Que Cristo fala ali que muitos farão milagres nos últimos dias,
mas se perderão do mesmo jeito porque eles não fizeram a vontade de Deus. Então, a resposta seria: Deus tem sim os milagres como sinais, mas não os únicos. O milagre de Deus sempre tem um propósito de conduzir a pessoa à verdade, nunca contradiz as verdades já reveladas por Deus. E a fé do cristão, mesmo que possa se basear em milagres, eles não devem estar acima da revelação bíblica, da revelação escrita. Por quê? Milagre se pode se falsificar. Agora, quem estuda a palavra de Deus, mesmo que tentem deturpar para ele vai saber distinguir entre o certo e o errado. Por isso que em Isaías 8:20, diz assim que devemos estar de acordo com a lei e o testemunho, ou seja, de acordo com a Bíblia. Se alguém não falar de acordo com isso, essa pessoa não é iluminada. Então, criamos nos milagres de Deus, mas sempre firmados na verdade. E que o verdadeiro milagre, ele reeduca, conduz à verdade, conduz a Cristo e nunca contradiz uma clara revelação da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vocês nessa discussão, nesse estudo, e que Deus abençoe também ao nosso querido telespectador da Novo Tempo e do programa Código Aberto. Um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado, professor Leandro Quadros, e também a Aline, a produtora que nos ajudou aí, fazendo suas perguntas para o professor Leandro. Dentro desse tema dele tem uma citação do nosso guia de estudos que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: quando o desejo de coisas espetaculares é muito mais importante do que o desejo de uma vida nova em Cristo, a mente se torna aberta para o engano. A obediência a Deus é a base. Sinais e maravilhas, se acontecerem, serão sempre secundários. Flávia, falar alguma coisa? Pois é, aconteceu um episódio interessante na minha vida. Logo que eu me converti, eu fui fazer um trabalho na África do Sul e ali eu encontrei uma menina que estava trabalhando comigo. Eu não ia trabalhar no sábado, né? Então, no sábado, toda a equipe que estava trabalhando sabia que eu não ia trabalhar. E ela começou a questionar por que eu não trabalhava no sábado. Eu toda empolgada, falando inglês com ela. E assim, eu aprendi a falar inglês falando. Então, quando chegava na parte assim, as Bíblia, eu não tinha muito vocabulário para tentar expressar, né? Ela falou: não, vou conversar que eu tenho um irmão padre, não sei o quê, e amanhã a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Aí eu voltei para o meu quarto à noite, orei a Deus, orei, falei: Deus, eu preciso do dom de línguas para poder falar inglês com ela tudo que eu quero falar, porque eu não consigo, o que eu vou falar? Eu não sei o que falar, e eu estava muito empolgada, porque eu tinha acabado de ser batizada. Eu peguei a Bíblia, comecei a ler. E ali eu me encontrei num capítulo que acabou comigo, assim. Eu não sabia, não entendi nada do que estava querendo dizer. Era Paulo falando, ele falava um monte de coisa que eu achava que era certo. Ele fala para não se preocupar com isso. Eu falei: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Será que tudo que eu acredito não é verdade? Eu fiquei toda confusa, chorei muito aquele dia. Eu liguei até para o Luca pediu ajuda, pastor Ivan, foi uma comoção. E aí eu entendi uma coisa, que foi assim, muito importante para a minha vida. O batismo do Espírito Santo. Espírito Santo a gente recebe todos os dias. A gente não vamos ficar esperando o Espírito Santo descer para você aprender tudo. O Espírito Santo não vai vir e vai te dar a Bíblia decorada na sua cabeça. Você precisa estudar todos os dias. Todos os dias você tem o batismo do Espírito Santo. Todos os dias, quando você está ali orando, estudando a palavra, você está recebendo o batismo do Espírito Santo e está recebendo novos dons. Então, isso não vem do dia para a noite, sabe? Não fica parado esperando. O batismo do Espírito Santo está aí para todos, mas é assim que ele vem. É delicado, é a maneira de Deus, amorosa. Pastor Binho? Isso que a Flávia falando, que ela falou, é uma das maiores verdades. E esse é um dos maiores problemas nossos, como igreja e como cristão. A gente tem a tendência de esperar que algo sobrenatural aconteça para que a gente possa se tornar um cristão de fato, de verdade. Não só de palavra, né? Mas se tornou, a gente fica esperando, olha, o que é que vai acontecer, vai vir um anjo de luz. Como se o reavivamento fosse uma mágica, assim, né? E como se o reavivamento fosse algo que não tem nada a ver com o processo, fosse pontual. Pum! Ah, pronto. É um processo. É um processo. E há um detalhe importante que algumas pessoas esquecem, que há períodos longos da Bíblia que não se tinha milagres nenhum. 400 anos sem milagre nenhum, porque o povo se afastou de Deus. Milagres irão acontecer? Vão. Dom de línguas para pregar o evangelho são os dois motivos. Um é para mostrar que é o poder de Deus que está ali. O segundo é evangelização. Se não cumpre nenhum dos dois motivos, eu vou evangelizar uma pessoa que fala em português, eu falo em uma língua que ele não entende. Então, tem esses objetivos. Essas coisas todas, elas são um processo da caminhada cristã. Não é uma coisa assim, hoje eu aprendi sobre o amor de Deus para comigo.
E aí eu vou aprendendo mais e vou continuar aprendendo. E à medida que eu vou me comprometendo, o Espírito Santo vai se derramando, porque eu me torno um vaso mais aberto para o Espírito Santo, e ele pode me usar mais. Agora imagina se todos nós entendêssemos isso e compreendêssemos que há processos também. Às vezes eu estou em um estágio que o Lucas não está, às vezes o Lucas está em um estágio que o Leite não está, mas todo mundo buscando como a igreja, e aí o Espírito Santo descendo sobre a igreja, e a igreja sendo preparada para fazer as coisas que é necessário fazer para que Cristo volte. O nosso guia de estudos tem uma citação que eu gostei muito, eu achei fantástica. Ela é maiorzinha, mas olha o que ela diz. O autêntico fruto do genuíno reavivamento não se manifesta em sinais e maravilhas, sentimentos ou milagres sensacionais. Reavivamento está enraizado no profundo relacionamento com Jesus, resultando no fruto do Espírito. Revela-se numa vida de serviço abnegado. Milagres podem acompanhar o reavivamento, mas não são a evidência dele. A evidência é um estilo de vida piedoso, ou seja, que você ajuda as pessoas, você serve as pessoas e, acima de tudo, obediente. E obediente é a Deus. E como é que a gente obedece a Deus? O próprio Jesus falou, né? Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Jesus fala em João 15 várias vezes a palavra permaneça. Permaneça em mim, permaneça no meu amor, assim como eu permaneço no Pai. Então, obedecer é escolher diariamente permanecer. Senhor, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu escolho permanecer. Eu acho muito interessante que muitas religiões pregam Jesus, eu te aceito como está, e venha, e tem aquele alvoroço todo. Mas você acha que Jesus te aceita como está e quer que você continue igual? Não tem como você dar de frente com o trem e ficar igual, vai ter alguma mudança em você. Então, o reavivamento, se não vier, tem essa frase aqui, ó, se não vier acompanhado de renúncia de si mesmo, é falso. Tem que ter renúncia de si mesmo. Se eu vou em uma igreja que você continua igual como você era antes de aceitar essa religião, tem alguma coisa errada. Porque você precisa renunciar a você, aprender a viver uma vida diferente, uma vida de obediência. Isso é reavivar. GG, rapidamente, tem um comentário? Afinal, Leite, como é que você pode entrar em uma igreja e seguir a Jesus, seguir uma pessoa que deu tudo, né? Foi uma pessoa que deu tudo na vida dele, e você seguir numa igreja e, ao invés de você dar, você quer receber. Exatamente. Muito bem. Bom, o nosso tema hoje foi sensacional e, como eu sempre digo, passa voando aqui o nosso momento do debate, mas o Código Aberto ainda não terminou. Mas você em casa, se você quer saber um pouco mais sobre as verdades da Bíblia, para você realmente não ser enganado, para você saber qual é o caminho certo a seguir, a gente tem um guia de estudos da Bíblia aqui que pode facilitar a sua vida. É a Bíblia Ensina para Jovens, está aqui na minha mão e você pode receber gratuitamente, sem custo nenhum na sua casa. Você só entra no nosso blog novotempo.com/código aberto e a gente envia para o seu endereço, como eu disse, sem cobrar nada de você. Bom, antes da gente ir para o intervalo, vamos de código do dia mais uma vez e os prêmios estão mais uma vez aqui na minha mão, olha só. Temos o livro A Paixão de Cristo, da escritora Ellen White, e, estava de ponta cabeça, mas agora eu coloquei do jeito certo, o CD do cantor Clayton Frack, que no final do Código Aberto de hoje vai cantar aqui para você na tela da sua TV Novo Tempo. Código na tela para você, se você souber falar com a gente pelo Twitter ou pelo Facebook, é o seguinte: tá certo ou tá errado? Fico desse ou daquele lado? Como eu faço para descobrir? Só tem um lugar onde eu posso ir? É nessa palavra que eu posso discernir. Proparoxítona, e com 6 letras no total, eu sempre devo ser a resposta final. Como eu disse no primeiro bloco, a dica foi o seguinte: proparoxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima. Tem 6 letras, se você sabe, fala com a gente pelo @Código Aberto NT no Twitter ou por Código Aberto no Facebook. Se você acertar, vai concorrer aos nossos prêmios de hoje. A gente faz um rápido intervalo, voltamos já.
Para você que tem uma mente brilhante, já descobriu o nosso código do dia, estamos de volta com o Código Aberto aqui na sua TV Novo Tempo e hoje o nosso tema foi discernimento. Como é que você faz para descobrir se um reavivamento ele é verdadeiro ou não? A gente falou de várias coisas, a gente falou principalmente que a pessoa tem que ir até a palavra de Deus, a Bíblia, para descobrir exatamente, né, o que está certo, o que está errado e por aí vai. Porque se a pessoa pode até fazer milagres, pode fazer um monte de coisa, mas se ela não fala coisas que estão de acordo com a Bíblia, então não é um reavivamento verdadeiro. É uma falsidade e a pessoa, inclusive, pode, como diz a Bíblia, pode estar sendo usada pelo próprio inimigo de Deus, pelo diabo, para levar pessoas ao engano. Muito bem, então, código do dia mais uma vez na tela da sua televisão. Última chance de você acertar e ganhar o CD do Clayton Frack e o livro A Paixão de Cristo. Na sua tela o código que diz o seguinte: tá certo ou tá errado? Fico desse ou daquele lado? Como eu faço para descobrir? Só tem um lugar aonde eu posso ir. É nessa palavra que eu posso discernir. Proparoxítona e com 6 letras no total, eu sempre devo ser a resposta final. E aí, já descobriu? Última dica para você enquanto está pensando, são 3 sílabas, hein? Tá. Olha só, tem meio musical, né, Tiane? Você viu a minha divisão silábica aqui? São 3 sílabas somente e a primeira sílaba é a sílaba tônica, ou seja, é a proparoxítona. Já descobriu? Fala com a gente pelo @Código Aberto NT ou pelo Facebook Código Aberto. Olha, aqui no nosso estúdio já teve gente que descobriu, foi o nosso operador de áudio, o Stanley. Você não está vendo o Stanley, você não pode ouvir o Stanley, mas ele está me ouvindo agora e ele foi o primeiro a descobrir aqui o nosso código do dia. Mas aqui a gente também descobriu, né? Com umas ajudinhas aqui, outras ali. Talvez você pediu ajuda aí em casa. Alguém aqui já pode dar a resposta para o nosso telespectador? Faz a divisão silábica aí pra gente, GG, que já se dispôs. Leite, tava tão difícil. Fui no Google lá, pesquisei, mas aí eu só encontrei a resposta na Bíblia. Que a resposta é Bíblia. Olha só, muito bem, a resposta do código de hoje é Bíblia. E ele falou, a resposta eu encontrei na Bíblia porque a resposta do nosso tema de hoje, ou seja, como discernir um reavivamento verdadeiro de um reavivamento falso, está na Bíblia, só nela que você pode encontrar essa resposta à verdade. Muito bem, então, Pastor Binho. Antes de passar Pastor Binho, então, quem acertou o nosso código do dia agora está concorrendo aos nossos 2 prêmios, que o nosso perfil no Twitter e no Facebook vai sortear o nosso prêmio entre os que acertaram. Pastor Binho, agora sim é com você. Faça o seguinte, há um povo na Bíblia, que Paulo escreve sobre eles, que ouviram falar de Jesus, ouviram a pregação de Paulo e foram pesquisar nos escritos, e era o Velho Testamento, se aquilo que Paulo estava falando realmente era verdade. Naquele período eles não tinham todos os livros como nós temos, eles só tinham o Antigo Testamento. E descobrindo no Antigo Testamento, estudando o Antigo Testamento, perceberam da verdade que Paulo falava. Pega o seu pastor, mesmo pastor adventista, o seu líder religioso, sacerdote, padre, pergunta para ele as dúvidas que você tem e se a Bíblia confirma isso. Se a Bíblia confirmar, você segue. Agora, se a Bíblia não confirmar, tenha coragem, e não siga mais. E procure aprender através da Bíblia e do povo que procura aprender também através da Bíblia o que é certo e o que é errado. A gente tem falado sobre reavivamento e sobre cada passo que o reavivamento que a gente deve seguir para ter o reavivamento e quais são as consequências disso. Agora você também se prepare, porque muito se falou sobre reavivamento, mas algo vai começar a mudar. O trem, como foi dito, está vindo, que é a pessoa de Cristo. E a gente tem que reformar algumas coisas. E reformar também é que a gente segue. Porque se essa pessoa, esse líder, esta igreja ou denominação não segue a palavra de Deus, ela não é digna de ser seguida. E ela está errada. E a gente precisa seguir o que é certo. Ter o discernimento correto para fazer a vontade de Deus. Se você precisa coragem para fazer mudanças na sua vida, você não vai conseguir sozinho. Peça a Deus que o Espírito Santo te dê a coragem, coloque na sua mente a verdade que você precisa seguir e no seu coração aquela vontade de seguir única e exclusivamente a Bíblia, que é a palavra de Deus. Bom, o Código Aberto de hoje vai ficando por aqui, ainda tem música para você com o Clayton Frack, mas a Liga da Esperança se despede e a gente volta a se ver na semana que vem. Um abraço para você e até lá!
noite passada eu tive um sonho. Sonhei que cheguei num bom lugar. Havia pessoas que eu amo. Jesus, o meu rei, estava lá. Eu avistei um belo jardim e uma árvore ali. O Pai me chamou e o abracei. O meu lugar não é aqui, aqui não quero mais ficar. Jerusalém é o meu lugar, com o meu rei irei morar. Nesse lugar tão especial, meus irmãos vou abraçar e nunca mais, jamais irei chorar. Nunca mais irei chorar. Não, 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 não. Depois que eu tive esse sonho, fiquei a pensar no que faltou. Algumas pessoas que eu amo, não sei o porquê, não estavam lá. Não, não. Jesus percebeu a minha dor e disse pra não me preocupar, que o sonho era um alerta ao meu viver. E o meu lugar não é aqui, aqui não quero mais ficar. Jerusalém é o meu lugar, com o meu rei irei morar. Nesse lugar tão especial, meus irmãos vou abraçar e nunca mais, jamais irei chorar. Acordei do sonho que Jesus mandou de alerta para o meu viver. Me levantei, chorei, sequei as lágrimas e entendi. Lá no céu não haverá nem tristeza, nem mais dor. Com os anjos viverei pra sempre na Nova Jerusalém. E o meu lugar não é aqui, aqui não quero mais ficar. Jerusalém é o meu lugar, com o meu rei irei morar. Nesse lugar tão especial, meus irmãos vou abraçar e nunca mais, jamais irei chorar. No meu lugar não é aqui, aqui não quero mais ficar. Jerusalém é o meu lugar, com o meu rei irei morar. E o meu lugar não é aqui, e o meu lugar não é aqui, com o meu rei irei morar.